Boa tarde, no ar o Clipping Eletrônico, o programa que discute os problemas da cidade. Você, telespectador da TV Câmara, pode participar pelo telefone 3396-4944. 3396-4944 ou também pelas redes sociais, facebook.com/Câmara São Paulo, Câmara São Paulo tudo junto e sem acento, ou twitter.com/Câmara São Paulo. Ligue e mande a sua pergunta. Hoje nós recebemos os vereadores Coronel Telhada do PSDB. Coronel Telhada, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Luciana. Boa tarde. É um prazer estar novamente com vocês aqui. E recebemos também o vereador Ricardo Nunes do PMDB. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Luciana. Cumprimentar meu amigo Coronel Telhada e todos os espectadores aqui da TV Câmara. Boa tarde a todos. Nós vamos começar hoje por um assunto que é destaque no noticiário, a aprovação do plano diretor. Antes de vocês dois comentarem o nosso assunto do dia, vamos verificar a reportagem de Carol Câmara sobre o assunto. Ele é um conjunto de diretrizes que vai definir o crescimento da cidade nos próximos 16 anos. Foram 62 audiências públicas e mais de 2.200 contribuições da população, até que o substitutivo da Comissão de Política Urbana fosse aprovado com 44 votos favoráveis e 8 contrários. O projeto estava em tramitação desde setembro do ano passado, quando o prefeito Fernando Haddad enviou o texto para a Câmara. O plano diretor vai recriar a zona rural, extinta com a aprovação do plano atual, para preservar o meio ambiente, incentivar a agricultura orgânica e o ecoturismo. O novo plano também propõe a criação do Fundo Municipal dos Parques, que vai captar recursos para aquisição de terrenos para implantação de novas áreas verdes na cidade. 30% dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano serão destinados à mobilidade e outros 30% para habitação. Pela primeira vez na história, o Fundo Urb vai ter segregado, separado, 30% de todos os recursos, acompanhados por um conselho gestor, destinado apenas para comprar terreno no município de São Paulo. E os outros 30% para a mobilidade, que vai desde a ciclovia até os corredores. O plano diretor também incentiva o adensamento populacional em áreas próximas aos eixos de transporte coletivo, como corredores de ônibus e estações de metrô, aproximando a moradia de emprego. A falta de estudos para realizar essa estruturação nos eixos foi criticada pelo vereador Gilberto Natalini do PV, um dos parlamentares que votou contra. Sem nenhum tipo de cálculo de suporte, quer dizer, sem saber o que vai acontecer, sem nenhum estudo de impacto ambiental, colocando a cidade em risco. Você pode fazer uma aglomeração enorme de prédios, por exemplo, ao longo da Heitor Penteado, ao longo da João Dias, ao longo da Francisco Morato, sem saber o que isso vai trazer de problema para o trânsito, para equipamento público. As novas construções próximas aos grandes corredores de mobilidade terão calçadas mais largas com 13,5 metros. Os novos edifícios no interior dos bairros deverão ter no máximo 8 andares, mas a medida não vale para os quarteirões, onde mais da metade dos prédios já construídos ultrapassa esta altura. O plano diretor também vai ampliar as zonas especiais de interesse social destinadas a famílias de baixa renda, reduzindo o déficit habitacional na cidade. Nós estamos passando de ZEIs 2, 3, 4 e 5, que são as ZEIs para a produção de unidades novas, nós estamos passando de mais ou menos 17, 18 quilômetros quadrados para 33 quilômetros quadrados. É uma elevação de 80%, 90% no total de áreas que são disponíveis para a produção de unidades novas. Também houve um aumento das ZEIs 1, que são as áreas ocupadas, de favelas, loteamentos clandestinos, de modo que o que está previsto como ZEIs permite atender a demanda da cidade. O vereador Toninho Vespoli votou contra o projeto e afirmou que grande parte das zonas de interesse social serão criadas na periferia. Novamente nós vamos na lógica de jogar o povo mais pobre para a periferia e que é, para mim, algo inaceitável, porque essas pessoas que trabalham no centro, que vão ficar nessa lógica, ficar 2, 3 horas no transporte público para vir trabalhar e novamente voltar para sua casa. A aprovação do plano diretor foi comemorada pelos integrantes de movimentos que lutam por moradia e que acompanhavam a sessão na galeria do plenário e também na frente da Câmara. Eles estavam acampados no viaduto Jacareí desde terça-feira da semana passada. A Câmara também aprovou em segunda votação um projeto que permite a construção de moradia popular na ocupação Copa do Povo, em Itaquera.
A gente vai permitir, na zona predominantemente industrial, a construção de um empreendimento habitacional de interesse social exclusivo para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Famílias de 0 a 3 salários mínimos. Então, isso faz com que não tenha fura-fila, que não tenha nenhuma barbeirada e que a gente seja muito seguro na alteração que a gente dá, porque ela não troca o zoneamento, mas permite um empreendimento habitacional de interesse social para a população que mais precisa. O projeto foi aprovado com 41 votos favoráveis, uma abstenção e 3 contrários. O vereador Coronel Telhada, do PSDB, foi um dos parlamentares que votou contra o projeto. Olha, hoje essa casa prestou um desserviço à democracia. Ela não só deixou de cumprir algo que é constitucional, que é o direito à propriedade, porque ela legalizou aqui várias invasões, inclusive da Copa do Povo. Eu não compactuo com isso. Eu acho que o cidadão que cumpre a lei ficou afrontado, porque ele cumpre a lei, ele espera na fila, ele paga os impostos. E hoje aqui ele viu que não vale a pena cumprir a lei ou pagar impostos. O negócio é ser invadindo tudo, é fazer o que quer, é vir aqui fazer essa desordem e ser atendido por esses vereadores. O reaproveitamento de edifícios abandonados ou com baixa taxa de ocupação para implantar habitações populares é outra conquista dos movimentos sociais que querem políticas mais amplas para a habitação. O presidente da Câmara, o vereador José Américo, do PT, destacou a importância da votação do plano diretor e enalteceu o diálogo do Legislativo com os trabalhadores sem teto ao longo de todo o processo. Foi um processo extremamente rico e amplo de debate político. O plano aprovado me parece que eu considero um avanço muito grande para a cidade. Ele tem uma estratégia clara em relação aos diretrizes de desenvolvimento de São Paulo para os próximos anos. Uma parte dele é auto-aplicável, né? O que não for auto-aplicável, o que não é auto-aplicável, será definido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, cujo projeto deve chegar nessa casa aqui até outubro, novembro deste ano. Então, acho que o plano é um avanço muito grande. Resolveu também o problema da Copa do Povo. Lá era uma área industrial, mas passível de ter construção de moradias, né? Apenas o projeto do vereador Pólice Neto, que recebeu uma emenda para resolver esse problema, que não é um problema, é uma solução, ele concede ao terreno da Copa do Povo as vantagens de uma ZEI. Né? Então eles vão poder construir um potencial construtivo de 4 vezes, né, a área, além de ter um gabarito livre, né, para que eles possam construir. Acho que a moradia popular é sempre muito bom para a cidade, por isso que eu não vejo isso como problema. Acho, inclusive, as manifestações são válidas, a gente dialogou muito com o movimento para evitar manifestações que tivessem algum nível de violência. Acho que isso aconteceu há muito tempo atrás. Nos últimos meses nós tivemos aqui um entendimento muito grande com as lideranças, né, e os movimentos ocorreram. É assim, a democracia funciona desse jeito. Queria começar o nosso debate fazendo uma pergunta para ambos os vereadores, para saber se esse modelo de desenvolvimento proposto pela revisão do Plano Diretor Estratégico vai fazer de São Paulo uma cidade melhor. O vereador Telhada votou contra e o vereador Ricardo Nunes a favor. Então, gostaria de saber do senhor, Ricardo Nunes. Eu acho assim, longe de ser o plano perfeito, né? Acho que a gente jamais conseguiria ter o plano 100%. A cidade é muito complexa, uma cidade de 11 milhões e 200 mil habitantes, que tem muitos contrastes. Nós temos 2 São Paulo, uma São Paulo rica e uma São Paulo muito pobre, não é nem pobre, é muito pobre, com conflitos enormes, né? Haja visto essa questão toda dos movimentos de moradia, que gerou-se tudo isso, por quê? Porque durante muitos anos não foi feito nada de moradia. A gente fica feliz com isso tudo, com esse movimento? Não fica. Mas é uma realidade da cidade que eu acho que agora o plano começa a enfrentar. Ele, com certeza, é muito melhor do que o que nós tínhamos. Tem uma visão de mobilidade, né? Procura adensar mais nos eixos onde tem o transporte, fala muito da questão das habitações de interesse social, traz o empreendedor para essa responsabilidade, né? Só para ter um exemplo, quem fizer um empreendimento com mais de 20 mil metros quadrados, necessariamente ele tem que ter 10% da área computável construída destinado para habitação de interesse social. Ou seja, acho que é um grande passo, né? Mais de 60 audiências públicas, 55 vereadores debatendo, alguns votaram contra, outros a favor, mas o debate foi feito, né? As comissões da casa estavam distribuídas em todos os partidos. A Comissão de Política Urbana, por exemplo, que é a comissão de mérito desse plano, foi presidida e muito bem presidida pelo vereador André Matarazzo, que é do PSDB.
Ou seja, houve avanço, isso indiscutivelmente houve. Poderia ter havido mais? Poderia. Mas é inegável que nós avançamos bastante no ordenamento da cidade para os próximos 16 anos. Vereador. Olha, eu concordo com o querido amigo Ricardo Nunes, nosso vereador, aliás, um dos que foi mais contemplados com emendas no plano diretor, porque eu sei da sua luta lá na Zona Sul e o admiro por isso. 8 emendas, né, vereador? 8 emendas aprovadas. Eu tive uma emenda aprovada, sendo que eu apresentei somente uma também, então essa fui contemplado, não posso reclamar nesse aspecto. Mas acontece o seguinte, como ele mesmo disse, o vereador que era o presidente de estudar o plano diretor era o André Matarazzo, do nosso partido, o PSDB. E no final o próprio André Matarazzo se posicionou contra, porque muitas coisas que entraram no plano diretor não estavam de acordo com o que foi proposto. Ocorreram muitas mudanças, o que causou muita preocupação para a gente. Principalmente na terça-feira passada, nós tínhamos aí a tentativa de voltar ao plano diretor e não foi conquistado porque muitos vereadores não concordavam. E da noite para o dia houve uma mudança. Me causa muita estranheza, porque o pessoal ficou conversando até altas horas da noite nessa casa e de repente se mudou toda a postura de vários vereadores aqui. Não é o caso do vereador Ricardo Nunes, que desde o começo apoiou e tem lutado por essa situação. Mas muitos outros vereadores, de repente, mudaram a postura. Telhada, isso não tem a ver com as sessões do Não sei se tem a ver. Sessão de madrugada eu não conheço, entendeu? Eu desconheço essas sessões à noite aí. Sei que me causa estranheza isso. Me causa estranheza também a maneira que foi votado isso. Eu não concordo com a maneira que foi feito, porque nós falamos tanto em democracia, o que aconteceu aqui não foi democracia. Essa casa foi cercada, vários vereadores foram ameaçados, inclusive o Polici Neto, que no final mudou de postura também, até foi um substitutivo dele que foi aprovado, não é isso? Do Polici. Então eu acho que não concordo da maneira que foi feita, porque aqui houve uma pressão desnecessária, que o plano diretor, mais cedo ou mais tarde, ele seria votado, porque estava sendo estudado. E não concordo principalmente pela legalização das áreas invadidas. Aí se falou tanto em meio ambiente, nós estamos passando uma situação muito difícil em São Paulo, com falta d'água, até devido às modificações do planeta, devido ao adensamento da população, devido a tomadas de áreas de mananciais. E ontem que nós fizemos, simplesmente nós regularizamos todas essas invasões. E o senhor acha que isso está afrontando o Estatuto da Cidade? Eu acho que está afrontando a Constituição, eu acho que está afrontando a lei. Por quê? Se existe um direito de propriedade, não está sendo mais respeitado. Porque a partir de agora, todo mundo que se sentir no direito de tomar uma propriedade vai invadir, vai chegar aqui, vai ficar uma semana, vai ficar 10 dias, vai ficar 15 dias, porque a Câmara Municipal, além de atender o pessoal, dá o Wi-Fi, deram até o Wi-Fi à disposição, o número do nosso Wi-Fi para o pessoal usar. O pessoal deu jantar, deu café da manhã, puseram banheiros à disposição. Então eu acho que é uma lição para o cidadão, porque nós que procuramos seguir a fila, fazer a coisa correta, pagar nossos impostos, esperar, confiar nos vereadores, confiar na lei, nós que procuramos fazer a coisa correta, vimos que na realidade nós somos um bando de palhaços. Porque, na realidade, o que você tem que fazer é o que o pessoal fez aqui. É vir, é tomar, é ameaçar, é agredir, como agrediram no passado, que nós tivemos vários policiais feridos. E o resultado foi esse. Eu acho o seguinte, eu sou favorável totalmente à democracia. Sou favorável porque a gente briga pela democracia. Mas eu sou frontalmente contra qualquer atitude que afronta a lei, entendeu? O que fizeram aqui não foi democracia. Eu acho que eu sou obrigado a parabenizar pelo resultado final, porque quem batalhou pelo resultado conseguiu. Parabéns para eles. Mas eu não sou obrigado a concordar com a maneira que foi feita. Eu não concordo, não aprecio. Eu não sei qual vai ser o futuro desse plano diretor. Eu não sou urbanista, não sou engenheiro para poder falar se determinados pontos foram bem feitos ou não. Eu seria muito petulante se eu falasse. Não sei. Eu espero que tenha sido melhor para a cidade. O tempo vai dizer. Mas eu sou frontalmente contra a invasão de áreas, principalmente áreas de mananciais que estavam invadidas, continuarão invadidas, agora estão legalizadas essas invasões, sendo como o próprio vereador falou, nós temos centenas de prédios aqui no centro de São Paulo. Eu sei isso porque eu comandei aqui como coronel, comandei o 7º Batalhão. Nós temos centenas de prédios maravilhosos aqui, abandonados, alguma parte até tomada. Uma grande parte desses prédios, Ricardo, são da federação, são do governo federal, que gosta tanto de falar em moradia. Então, por que não libera esses prédios de uma vez por todas para serem tomados? Porque é um absurdo você ver um prédio de 10, 15 andares abandonado, jogado às moscas e aos ratos, e a população passando necessidade na periferia. Realmente é um absurdo isso. Agora, eu sou favorável à moradia, totalmente favorável. Mas eu sou frontalmente contra da maneira que foi feito e principalmente frontalmente contra as invasões, porque é uma afronta à lei e é uma afronta àqueles cidadãos que estavam esperando.
Coab, CDHU, esperando na fila, aguardando uma proposta, foram todos passados para trás. Agora, o plano foi aprovado pela Câmara por conta também de algumas concessões que o prefeito Haddad fez. Ele regularizou as igrejas evangélicas na periferia, prédios mais altos no miolo dos bairros, a possibilidade de construção do aeroporto em Parelheiros e também uma maior participação de vocês, vereadores, nas decisões das subprefeituras. De quais vereadores? A senhora está falando em minha, não? É isso que eu acho gozado, as concessões. Eu não entendo, para votar um projeto, independente se eu concordo ou não, são feitas concessões. Desculpe, mas eu não vejo isso democracia. Eu acho que o eleitor sabe quem votou. Eu acho que se ele votou no vereador que vai atender ou não determinado problema, porque ele vai ser atendido na subprefeitura, está feita a troca de favores aí. A quem interessa isso? Ao povo? Desculpe, eu não vejo isso. Essa troca de favores, para mim, é antidemocrático. Para mim, não é normal isso. Eu votar num projeto que vão me dar favores. Vocês vão desculpar, é a minha cabecinha. Eu sou muito burrinho, sabe? Eu acho que no fundo o burro sou eu, não entendo isso. Eu tenho que votar determinado projeto porque eu estou recebendo favores. Desculpe, essa democracia não cabe na minha cabeça. Qual que é o seu posicionamento, vereador? Eu acho que uma coisa é o que diz, outra coisa é o que é, né? Eu não tenho conhecimento de nenhuma situação de que houve um favorecimento a algum vereador, a não ser algum boato que alguém soltou por alguma maldade, mas de fato concreto acho que não existe. Era um projeto muito importante para a cidade. Agora, com relação às concessões, não se trata de concessão, né? O prefeito não veio na Câmara votar, quem votou foram os 55 vereadores. O que existe é o diálogo. Eu mesmo e o meu partido, nós brigamos até o último momento para ter incluído no plano aquilo que nós defendemos como bom para a cidade. Não quer dizer que seja uma concessão para algo do mal, mas para algo do bem. São visões diferentes, né? Por exemplo, o Coronel Telhada, que é meu amigo, aprendi a respeitar pelo trabalho que ele tem aqui na Câmara, é uma pessoa dedicada, já assim o foi como comandante da rota, indiscutivelmente um dos melhores vereadores dessa casa, mas Obrigado. A gente diverge de alguns pontos. Não quer dizer que ele esteja 100% errado ou certo, não quer dizer que ele esteja 100% errado ou certo. A gente, numa conversa, vai chegar no meio termo. É uma cidade muito complexa, como eu falei. Por exemplo, eu fui o vereador que mais tive emendas aprovadas, mas tive 2 que eu não consegui aprovar, que eu acabei tendo que ceder, Luciana. Só para o público entender como é que funciona um pouco a questão do parlamento, que é parlar, que é conversar, né? Por isso que é um parlamento. Está lá no plano diretor, que é no capítulo de cemitérios. Por exemplo, só para o telespectador poder um pouco entender, Telhada, que a gente está falando, e quais são os níveis de divergências, né? Que não é nível de divergência para interesse de um ou de outro, mas de concepções de setores. Lá no capítulo de cemitério é o seguinte, que na área do cemitério terá que ser incentivado o lazer. Né? Eu acho que está errado. O Telhada me parece que concorda. Eu concordo. Eu acho que está errado. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou católico. Né? A gente entende que o cemitério é um local sagrado, é uma extensão da nossa igreja. Sem dúvida. Então ali tem uma questão religiosa, é um local sagrado. Você vê que você falou, né? Por isso que é bom falar, né? Cada um apresenta o seu ponto de vista, a gente discute e tenta chegar no denominador comum. Eu acho importante o que você está colocando, porque até nesse ponto do cemitério, nós inauguramos a semana passada lá no cemitério Cachoeirinha, com uma emenda orçamentária nossa do meu gabinete, nós reformamos e inauguramos a semana passada o velório da Vila Cachoeirinha. E lá naquele cemitério, que estava há anos abandonado, há uma proposta de se fazer, não um parque, mas uma área de lazer, porque tem muita área importante ali para ser usada, né? Eu concordo quando você fala do respeito, eu acho que de jeito nenhum haveria falta de respeito, mas eu acho que aquela área poderia ser utilizada pela comunidade, até porque, para conviver, isso acontece muito nos países estrangeiros, os cemitérios seriam usados pela comunidade, até para fazer um piquenique no final de semana, as crianças brincarem, porque você, apesar do respeito, passa a conviver com uma situação mais tranquila sobre a morte, porque a morte é uma coisa que é a única certeza que nós temos da vida, né? Alguns viram até cinema, né? Alguns viram exatamente, então é questão de ponto de vista, como o Ricardo falou, eu também tenho um respeito enorme pelo Ricardo, é um menino que eu conheci aqui, que tem trabalhado de uma maneira assim ímpar e tem me surpreendido pela postura democrática que ele trabalha e firme que ele trabalha. Como eu disse, teve vários projetos aprovados, importantes para a Zona Sul. O Ricardo tem um projeto aprovado, para quem não sabe, sobre transporte fluvial.
que é um dos futuros da cidade de São Paulo. Então, é uma pessoa que tem uma visão muito boa de futuro. E, como eu disse, eu não sou projetista, não sou urbanista, eu não entendo muito. Trabalho com segurança. E eu me admiro quando eu vejo jovens como o Ricardo, que apresentam essas propostas com uma visão de futuro muito boa. Mas é como eu disse, existem pontos que a gente convergiu, que eu não aceitei. Um deles, o meu ponto essencial são as invasões, eu não concordo com isso. Tanto que me levou a votar não no plano diretor e não na Copa do Povo, foi justamente por causa disso, entendeu? Mas eu tenho sim, como eu disse, eu acho que tem muitos pontos positivos no plano. E eu espero que o futuro diga quem acertou e quem errou. Eu fiz a minha parte. Pus o meu ponto de vista, que é um ponto de vista legalista, que eu sou um conservador de primeira, não tem como abrir mão disso. E espero que essa pressão que nós sofremos aí não tenha sido por mal. Eu espero que futuramente o tempo dê razão para um lado ou para o outro. Mas eu espero que quem ganha, sem dúvida, seja a população. Mas só, Luciana, só para não perder o raciocínio, para o telespectador entender, quando a gente fala assim, houve concessão, parece que é algo ruim, algo negativo, e não é, gente. Existem bons políticos, pessoas bem intencionadas. Olha, só para concluir a questão do cemitério, a gente conversou aqui com o Coronel Telhada sobre essa emenda que eu fiz e foi rejeitada, não foi acatada. Eu queria excluir o item que incentivava o lazer. Por quê? Você pega, só para dar um exemplo, Coronel Telhada, o memorial que foi feito em frente ao aeroporto de Congonhas, em homenagem aos 111 vítimas do voo da TAM, que caiu lá o avião, lá tem 111 lâmpadas que representam uma vida de cada vítima que ali faleceu. Hoje está tudo quebrado. Por quê? Porque confundiram aquele local como lazer e aí vai o skatista, vai o cara... Está tudo quebrado. Aquilo não era um local para ser lazer, era um local para ser... Isso é uma questão de educação do povo também, né? Reverência. Aí eu fiquei com medo, por exemplo, de que você tenha, como esse exemplo, tem outros, né? Você fazer isso no cemitério. Então, não é assim que houve concessão, né? Algo ruim para a cidade. Por exemplo, uma questão que eu também fiz uma emenda, no plano diretor está lá escrito o seguinte, olha, fica proibido qualquer via da cidade de São Paulo ter acesso ao rodoanel. Eu fiz uma emenda e excluí nessa proibição, porque eu não vejo lógica. Porque o plano, Luciana, Coronel Telhada, é para 16 anos. Hoje, pode não ser importante. Se daqui a 5, se daqui a 10 anos precisa... Nós nos autoproibimos desnecessariamente. Então, vamos supor que amanhã tem que ter acesso só para ambulância, só para corpo de bombeiros. Não vai poder ter, porque colocamos o que é proibido. Para que colocar? E outras emendas, por exemplo, que eu fiz questão e que eu briguei, e aí houve realmente essa situação de que cedeu, mas cedeu para o bem. Isso que as pessoas têm que entender. Às vezes cede, não é para o mal, é para o bem. Por exemplo, o sistema de transporte hidroviário. Eu aprovei aqui uma lei nessa casa, a Lei 16.010, que cria o transporte hidroviário na cidade de São Paulo. No plano diretor, não estava incluído lá os terminais hidroviários dentro do plano de terminais da cidade. Só falava de terminais de ônibus e não estavam os terminais hidroviários. Eu fiz questão de pôr uma emenda que tem que acatar o terminal hidroviário. Então, as concessões, Luciano, não são do mal, é o diálogo. E a gente briga para você ter a sua ideia, ter o seu projeto incluído no projeto da cidade. É legítimo, é a nossa atividade, né? Então, eu queria falar anteriormente, a gente abre o nosso telefone, o 33964944, também tem o facebook.com/Câmara São Paulo e o twitter.com/Câmara São Paulo, e as pessoas estão ligando, estão mandando e-mails para a gente. Olha só, o Ricardo Luiz dos Santos da Moca disse o seguinte, Coronel, vocês deram um terreno para a Igreja Universal, construir o seu palácio em São Paulo, eu também quero o meu terreno. Eu também queria o meu, né, mas... Não fomos nós. Veja bem, aí é um pouco de radicalismo também. Eu acho o seguinte, agora a população fica reclamando que foi dado o terreno para um, para outro. Eu acho que eu sempre falo, tem que pensar antes de votar, né? Nós votamos em 8 contra, aí porque nós não concordamos com determinados pontos, principalmente das invasões, como eu já disse. Mas aí tem cada um conversar com o seu vereador. Quem votou no A, no B, vai conversar com ele e pergunte por que votou. Eu falei, o plano tem muitas coisas boas. Tem coisa que nós não concordamos? Tem, muita coisa que nós não concordamos. Agora é questão de cada um conversar com o seu vereador e perguntar por que votou. E nós que estamos aqui, nós dois hoje, sabemos que nós fizemos, estamos com nossas consciências tranquilas. Quem quiser ligar para mim, meus eleitores, fique à vontade, 33964630. Tenho certeza que o Ricardo está à disposição também. Como eu disse, eu consegui uma emenda também no plano que falava sobre as pontes, que é uma coisa... Nós que moramos na Zona Norte, nós temos lá uma área de transposição muito difícil, que é o Rio Tietê. E quem mora mais na Zona Oeste, o Rio Pinheiros. Nós conseguimos colocar nesse plano diretor uma emenda de construção de várias pontes sobre
sobre o Tietê, sobre o Pinheiros, para justamente facilitar o escoamento do trânsito da Zona Norte e da Zona Oeste, que é um dos grandes problemas desses moradores. Eu acho que todos os vereadores procuram trabalhar também pela área onde conhecem mais pessoas, onde foram criados, como é coisa normal. E a gente procura atender o melhor para a população. Agora, que vai haver discordância, vai. E tanto que eu discordei e votei contra. Agora, cabe a cada cidadão que nos acompanha nesse momento, ou que acompanhou pelo jornal, pelo Facebook, entrar em contato com o seu vereador, porque eu acho que todos estão à disposição, e perguntar porque votou ou deixou de votar. Tem o Luiz Carlos dos Santos, do Jaçanã, e o Adriano Silva da Costa, que é da Vila Mariana. Na verdade, eu vou juntar as duas perguntas. Eles querem saber se a proposta do plano diretor vai reorganizar a nossa cidade, se ela foi justa com a cidade. Num balanço aí, o que os senhores acham? Se houve justiça ou não para com a população? Luciana, deixa eu só, se você me permitir, só falar um pouquinho dessa questão do Templo de Salomão, da Igreja Universal. Ninguém deu terreno. Isso não, gente, não existe. Nós temos que ficar lutando contra a fofoca, né? Isso que é duro. Ainda bem que a gente tem aqui a TV Crã para poder colocar as coisas. Não existe essa história de deu terreno para a Igreja Universal. O que acontece é o seguinte, lá tinha um zonamento de ZEIS, que é Zona Especial de Interesse Social, para fazer habitação social. Aquele local não é uma ZEIS. Por isso que o plano diretor ele tem que ter as revisões, porque a cidade vai se mudando, a cidade vai se alterando. Então foi colocado lá um zonamento de acordo com o que é hoje aquela região. Frisando, o plano ele vai ter uma revisão daqui a alguns anos, vai ter que ser feito daqui a 16 anos. Então é natural que você vá fazendo as revisões, só para deixar isso claro. Agora, eu acho que foi um plano justo, como eu já falei no começo aqui, não é perfeito, né? As pessoas não são perfeitas, não seria o plano que seria perfeito, poderia ter sido melhor, mas foram 9 meses de debate, 60 audiências públicas, debate intenso, emendas acolhidas da situação, da oposição, como o Coronel Telhado acabou de colocar aqui, que uma emenda dele super importante foi acolhida. Então, é o diálogo. Cada um procurou dar o melhor de si, não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Que o plano vai ter um avanço, é indiscutível que terá. Poderia ser melhor? Poderia. Mas que já é um grande avanço, não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. E falando em justiça, a Regina Beatriz, da Vila Matilde, ela pergunta se os senhores acham justo, com os paulistanos que pagam imposto, ter uma favela no bairro deles. Não, eu acho o seguinte, olha, como eu tanto não acho justo que eu votei contra. Eu acho que haveria muitas coisas para nós conversarmos ainda, como o próprio Ricardo falou. O plano ele vai durar durante 16 anos, ou seja, são 16 anos do futuro que estarão envolvidos com esse plano. Então, eu acho que faltava muita coisa. O plano ele tem várias imperfeições, tem muitas coisas importantes, mas tem muita imperfeição, muita coisa que precisa ser estudada ainda. Falei e falo novamente, votei contra, principalmente devido às invasões. Eu não acho justo nós termos favela em lugar nenhum de São Paulo, porque eu acho que a favela é uma coisa que, por si só, ela já é injusta, onde aqueles que habitam ali não têm as condições necessárias para que se tenha uma moradia adequada. Eu acho que nós precisamos, aí questão de justiça social, nós vamos conversar uma série de coisas, questão de justiça social, questão de urbanização, mas também o que aconteceu, aí vocês podem ter certeza, onde foi legalizada essas áreas de invasão, nós teremos, eu não vou dizer nova favela, mas teremos novos locais que eu duvido sinceramente que tenha um sistema urbanístico adequado. Eu acho que vai acontecer que esses locais que foram invadidos foram legalizados e nós teremos novas invasões. Vocês não tenham dúvida disso. Tudo que está falando aí, tudo que estão fazendo é uma massa para parecer que está bonito, mas os problemas continuarão. A cidade ela tem muito o que fazer, muito o que desenvolver. Mas como eu disse aqui, eu fui carta vencida. A gente, dentro da democracia, é obrigado a aceitar que quem venceu tem que receber agora todos os cumprimentos e torcer para dar certo. Eu espero que a cidade tenha muitos progressos daqui para frente, mas não, eu acho que o plano não foi justo e por isso é que eu votei contra. O prefeito Haddad, ele disse que acredita que as novas invasões serão inibidas. O senhor concorda com isso? Olha, eu concordo e vou dizer porque o plano ele está colocando uma diretriz para que a gente tenha habitações de interesse social na cidade de São Paulo. Aquilo que eu estou falando, que nunca foi feito. É lógico que a gente é contra as invasões, mas é inegável que a cidade tem uma dívida enorme com a população de baixa renda da cidade de São Paulo. É inegável que a pessoa, ela não quer montar uma barraquinha lá porque ela quer, por prazer, é porque ela foi levada a isso. A habitação está tão cara que ela não tem um teto para morar. Então, acaba sendo envolvida nesses movimentos por conta da necessidade, Luciana,
que é uma coisa dolorida, né? Evidentemente que em todo movimento, em todos os setores, você tem as pessoas mal intencionadas. Muitas pessoas vieram me falar, mas tem lá um assentamento onde as pessoas chegam com carro zero. Só que você tem 5, 10, 20 pessoas ali que são ruins, você não pode julgar todos por isso. Agora, eu creio que vai conter um pouco, porque existe uma diretriz para que tenha construções de habitação de interesse social, e aí as pessoas vão poder ter a oportunidade, através dos programas Minha Casa Minha Vida, ou do Casa Paulista, estão delimitados as áreas de ZEIS na cidade. Então, necessariamente, os empreendedores terão que fazer habitação de interesse social, não só para classe média e classe alta. E aí as pessoas terão a oportunidade de adquirir o seu teto, né? Ali trabalhando, pagando a sua prestaçãozinha, e não ter que ser obrigado a ir para uma invasão. Eu acho o seguinte, eu acho que essa pergunta que ela fez, se o prefeito disse que não haverá mais invasão, eu acho que o prefeito já errou tanto que eu tenho medo que ele esteja errando novamente, entendeu? Que eu falei, o futuro vai dizer. Mas eu não acho que isso vai inibir invasões, não. Eu acho que vai até estimular. Porque eu acho que o pessoal viu que quem invadiu, quem apertou, deu certo. Eu acho que descobriram o caminho. Nessa sala aqui, fora nós três aqui, na produção, nós temos só praticamente 20 pessoas aqui que trabalham conosco nesse momento. Eu duvido que 50% aqui tenha casa própria. Duvido que 50% tenha casa própria. E agora eu vou perguntar, será que eles vão sair daqui invadindo também? Ou eles vão trabalhar, vão lutar, para quando chegar na minha idade, com 52 anos, poder ter uma casa própria? Então eu não concordo, gente. Vocês vão desculpar. Eu acho isso hipocrisia. Dizer que a classe pobre. Eu venho da classe pobre. Meu pai era soldado, era guarda civil, era soldado da Polícia Militar. Eu morava na freguesia, como eu moro na freguesia até hoje, mas naquela época era periferia. Trabalhei minha vida toda para comprar uma casa. Lutei, me orgulho disso. Entendeu? E como eu sei que esses jovens que estão aqui trabalhando também vão fazer isso um dia, porque isso faz parte da vida, a gente conquistar as coisas. E não invadir terreno particular ou terreno público e querer forçar a barra. Desculpe, não concordo com isso. Isso é hipocrisia. Eu acho que todo cidadão tem que batalhar para conquistar suas coisas. Nós temos que lutar por todo cidadão, independente que ele seja rico, pobre ou classe média. Todos, a Constituição fala isso. Todos têm o mesmo direito, as mesmas garantias. Então, por que eu vou privilegiar uma classe em detrimento da outra? Novamente, nós vemos aquela coisa. O partido que vê a classe pobre, o partido que vê a classe rica. O partido que vê o preto, o partido que vê o branco. Isso eu não concordo. Isso é uma maneira perversa de fazer política, é uma maneira criminosa de fazer política. Por quê? Não, eu estou só eu que cuido da população, dos coitadinhos. O resto não liga. Isso é mentira. Todos nós, os 55 vereadores aqui, lutamos pelo bem da cidade, indistintamente. Cada um procura mais puxar para o seu bairro, porque é uma coisa até normal, mas lutamos pelo bem da cidade. Agora, querer justificar essas invasões como situação de pessoas que são desprecavidas da vida ou que não tiveram chance, me desculpem, lá na Copa do Povo mesmo, a imprensa noticiou, vocês são da imprensa, você lembra disso, as pessoas moravam em aluguel, as pessoas chegaram lá de carro, ou seja, o cara tinha condição de ter um carro e vai morar num assentamento, por quê? Porque ele sabia que ia dar samba. E o dono do terreno, nessa hora, tá dando risada, né? Porque o dono do terreno ficou trilionário, foi o cara que mais ganhou. Então, parabéns para ele, parabéns para quem ajudou nisso, mas, novamente, eu falo, não concordo, isso é ilegal, eu acho que caberia até uma ação do Ministério Público, não sei se não vai acontecer uma missão do Ministério Público em cima disso, mas foi uma maneira que aconteceu que não deveria ter acontecido na cidade de São Paulo, porque nós legalizamos irregularidades, legalizamos o que é crime, ponto. Vamos tocar no outro assunto agora, do plano diretor. Ele não teria como base a descentralização do emprego, levar o emprego para quem mora, de repente, em Parelheiros, para quem mora em São Miguel Paulista? Não ficou meio... Ficou. Ficou. Eu acho que um dos pontos falhos do plano tenha sido isso. Você falou Parelheiros, né? Parelheiros moram 180 mil pessoas. É o pior IDH da cidade de São Paulo. Realmente ficou bastante engessado a possibilidade de você ter geração de emprego lá para essa população de... Brasilândia moram 300 mil pessoas, mesma Brasilândia, coisa. Né? Toda a nossa área periférica de São Paulo, nós temos esse problema. Então, simplesmente, é que eu falei, olha, eu repito, esse plano diretor teve um problema sério que foi essa pressão que aconteceu. Se não tivesse acontecido essa pressão, que eu acho que foi um erro por parte de quem montou isso aí, esse plano diretor teria sido ser levado mais 2, 3 meses, 4 meses discutindo, a gente ia brigar aqui, ia falar, ia conversar. E com certeza muitos pontos, muitas aparas seriam cortadas. Muitos pontos, como o próprio Ricardo fala, que ficaram assim, será que... Nós teríamos discutido com mais cautela, mas não. O pessoal querendo ficar bem com esse pessoal, acabou atropelando tudo, tá aí a resposta agora, 16 anos, pra gente ver o que vai acontecer. Então, muita coisa ficou esquecido, muito problema nós vamos ter daqui para frente. Vamos ver o que acontece. Falta de planejamento a nossa cidade não tem. Agora, eu acredito que um dos maiores desafios seria transformar o plano diretor em realidade, tirar do papel. O senhor concorda?
Ah, com certeza. Polêmicas à parte, né? Alguns, é bem polêmico o plano. Algumas questões são auto-aplicáveis, né? Como, por exemplo, a questão da altura de 8 andares no centro, no miolo dos bairros, essas coisas todas. Alguns ainda vai ter que ter uma lei específica. Você comentou no comecinho, Luciana, de que um ouvinte, um telespectador comentou que regularizou as igrejas. Por que não regularizar as igrejas? Qual que é o problema? Tinha que ficar irregular mesmo? Então, é muito polêmico todos os assuntos, né? Alguns são radicais demais nos seus pontos de vista, né? Pega aquilo que é positivo e quer transformar em negativo. Se a gente tem um problema hoje, por exemplo, com as igrejas, seja no centro, seja na periferia, e elas não conseguem se legalizar, nós, legisladores, tínhamos que fazer alguma coisa para que fosse legalizada dentro da lei, né? Então, e falando, desculpa, vereador, falando até em religiões, tem uma telespectadora, Ana Cristina da Silva, do Jabaquara, ela queria saber como é que ficam as religiões de matriz africana com esse novo plano diretor, se são proibidos de realizar oferendas deles, os atos fúnebres, enfim, também uma questão polêmica aqui. Isso aí a gente teria que chamar o Lércio Benco para responder, que é o vereador aqui dessa religião. Agora, o plano diretor não trata disso. O plano diretor são as diretrizes da cidade. O plano diretor não trata de religião, né? Ele trata de religião. Não é isso que é evangélico, católico ou bandista. O problema é a edificação que está lá, que ela tem que ser regularizada ou não. Esse é o problema, não é se é de religião A, B ou C. E o Ricardo está sendo, por favor, continue só para... Então, o que acontece? Ela está tendo um entendimento errado da função do plano diretor. Eu sei que aqui na casa o vereador Lércio Benco defende bastante essa questão, né? Amigo meu, amigo do Coronel Telhada, e ele é um vereador que atua muito dentro dessa área. Não é assunto de plano diretor, né? O que o plano diretor trata, por exemplo, da questão das diretrizes com relação aos locais de culto, que seja ele da católica, dos evangélicos, como é que chama essa religião? De afrodescendentes. Afrodescendentes. Então, tem uma diretriz de que será feita uma lei específica com relação a esses locais, que são locais de culto. Está lá no plano diretor. Deverá ser enviado para a Câmara Municipal um projeto de lei para tratar da lei específica dos locais de culto, que são as igrejas. Tanto que havia a proposta de, numa nova etapa, nós discutirmos todo o zoneamento da cidade. Não era para se discutir zoneamento no plano diretor, isso foi um dos atropelos que aconteceu. Esse Copa do Povo, esse problema das igrejas evangélicas, não era para ser discutido agora. Seria discutido numa nova etapa, todo o zoneamento da cidade seria revisto, e aí sim seria feito com muita calma, que a gente falou, infelizmente, a falha foi aí, que houve esse atropelo, acabou entrando Copa do Povo, acabou entrando igreja, acabou entrando um monte de coisa que acabou dando esse mal-estar para todo mundo. E agora, vamos ver, eu vou falar uma coisa, eu não invejo o prefeito, não. Eu acho que comandar uma cidade que nem São Paulo é um terror. A Holanda são 16 milhões de pessoas em todo o país. Só São Paulo são 11 milhões de pessoas, numa cidade que já está aí, você falou em planejamento, eu não sei se tem muito planejamento em São Paulo, porque ela foi criada sem planejamento, ela foi crescendo e nós estamos com esse resultado, nós temos que tentar colocar a casa em ordem hoje. Não é fácil, é uma tarefa muito difícil e talvez agora fique mais complicado com o plano diretor, vamos ver. A gente está encaminhando para o final, eu gostaria das últimas considerações dos senhores e que os senhores deixassem o contato de vocês para o pessoal que está assistindo a gente poder contatá-los. E já para dar uma amarrada nisso, tem uma pergunta aqui, que é da Maria Ferreira, da Zona Sul, Vila Mariana, ela quer saber até que ponto a população influenciou nas tomadas de decisão, na redação final do plano diretor. Nossa. Influenciou em todos os aspectos, né? O plano tinha vários assuntos polêmicos, por exemplo, as zonas estritamente residenciais. Havia uma linha dentro do plano diretor com a participação da população que veio nas audiências públicas, as entidades. A gente jogou isso para discutir, como o Coronel Telhada falou, lá na lei de desocupação, lá no zoneamento. Não era o momento de discutir isso agora aqui no plano diretor. Foi uma luta muito grande, uma vitória muito grande da participação popular. Eu te falei, 60 audiências públicas, mais de 60 audiências públicas, teve uma participação muito grande. Agora, é um plano que dá todas as diretrizes da cidade inteira, de uma cidade gigantesca, de quase 12 milhões de habitantes. Evidentemente, terão muitas polêmicas. A questão da Copa do Povo, do local lá, onde houve a invasão, que o Coronel Telhada fala, não foi tratado no plano diretor, gente, só para deixar claro. Isso aí foi feito numa lei em separado. A gente fica feliz com isso? Não fica, mas houve um conflito.
né? Estava estabelecido o conflito e a gente não pode fingir que não existe, nós precisamos procurar uma solução, seja ela cedendo, seja ela acatando alguma coisa. Então foi uma coisa necessária, mas não tem nada a ver com a questão do plano diretor, essa questão da Copa do Povo lá em Itaquera, só para as pessoas ficarem cientes. E para concluir, aproveitando já... Não esquece do seu contato. Eu já vou emendar, queria agradecer muito o Coronel Telhada, né, que tem um ponto de vista fundamental. Gente, tem uma coisa que é importante, que são 55 vereadores. O que me deixa muito indignado é que alguns ficam no somebody love. Não fala para que lado que está bem com todo mundo, não existe isso. Ou você tem que defender uma situação ou defender outra, seja ela qual for. O importante é que tenha posição. E o Coronel Telhada, eu quero dar meu testemunho aqui, é uma pessoa que tem posição. Né? A gente nem sempre concorda, temos divergências, mas nos respeitamos por isso. Eu tenho minhas posições e é claro, não vou agradar a todos. Né? E o Coronel Telhada, democracia, né? Isso é feito a democracia. Então é uma coisa que eu quero aqui em público dizer e parabenizar o Coronel Telhada pela sua posição de ser claro. Dizer para vocês que nós demos o melhor de nós. Né? Eu me dediquei muito nesse plano diretor, participei de quase todas as audiências públicas, fiz várias emendas. Graças a Deus a gente conseguiu vencer muitas ideias que a gente que a gente traz lá da nossa região ou das associações que a gente representa. Não conseguimos concluir tudo, não conseguimos almejar a conquista de tudo, mas eu tenho a impressão que 80% do que a gente pretendia nós conseguimos superar. Quem quiser fazer o contato com a gente, o nosso telefone lá é 33964063 e a gente aguarda o seu contato e fique com Deus todos vocês. Obrigado, Luciana, pela oportunidade. Obrigado, Coronel Telhada, por me permitir estar aqui com você conversando. Apesar de divergir de alguns pontos, mas eu te admiro pelas suas posições. Agora, as suas considerações finais e não esquece do seu contato também, vereador. Muito obrigado. Eu agradeço a consideração do vereador Ricardo Nunes. Também eu conheci aqui nessa casa e tenho a mesma consideração por você, tenho a certeza disso. E é legal isso, né? Eu acho que cada um tem seu ponto de vista, a gente se respeitar, a gente pode até brigar em determinados momentos, uma briga profissional, uma coisa respeitosa. Não somos obrigados a concordar com tudo. Eu acho que isso é democracia. É que eu falei, eu acho que nessa casa aqui, a participação do povo é de suma importância, não só no plano diretor, como em qualquer projeto. Lembra-se nos corredores, nós tivemos lá com o pessoal da Avenida Nossa Senhora do Sabará, conseguimos mudar algumas coisas. Aqui com o pessoal da Lacerda Franco, aqui infelizmente não conseguimos êxito, mas estamos sempre juntos e a população participando. Porque sabe o que acontece, Ricardo, você é testemunha disso também. Muita gente reclama, mas não faz nada, não apresenta. Todos esses projetos, essas emendas que nós apresentamos, a grande maioria vem da população que nos manda e-mail, que nos procura na rua, que vem no nosso gabinete e fala, pô, por que você não faz tal coisa? É verdade. Porque nós não somos dono da verdade, nós não sabemos tudo, nós somos um cidadão como qualquer outro. Então, é importante a população participar e nos contactar e falar o que é. Para que, isso dá, isso não dá. A gente tem que ser bem claro com a população. Então, sem dúvida, a população, ela participou muito. Eu, infelizmente, eu falo o que houve aqui, muitos se dobraram perante esse aperto que houve desses manifestantes, que eu respeito também o ponto de vista deles. Eu não sei se eles estão errados ou não, mas eu acho que eles acreditaram em alguma coisa, correram atrás e conseguiram. Ponto para eles. Eu acho que quem está quieto também não vai poder reclamar, tem que fazer a mesma coisa, tem que brigar pelos seus direitos. E vamos trabalhar. Eu falei, eu fui contra o plano diretor, fui contra a Copa do Povo, sou voto vencido, respeito isso. Eu espero que a cidade sempre ganhe, eu espero que eu esteja, no fundo, totalmente enganado e o plano diretor traga resultado satisfatório para a cidade. E tenho certeza que nós estamos aqui para trabalhar pela população e para o melhor de todos. O meu telefone aqui na Câmara é 3396-4630, 3396-4630 e o meu e-mail para quem quiser falar comigo, fala bem, não adianta me ligar me xingando porque não vai resolver nada. Liga pedindo as coisas para a gente poder ajudar os colegas que nós estamos aqui para isso. É contato@coroneltelhada.com.br. Só para fechar. As pessoas, nós somos contra a moradia. De jeito nenhum. Nós somos favoráveis à moradia, somos favoráveis à saúde, à educação, à segurança. Nós estamos aqui, né, Ricardo? Porque a gente quer o bem da população. Entendam isso. Não é porque eu não concordo ou o Ricardo não concorda, ou o Coronel Telhada é isso, o Ricardo é aquilo. De jeito nenhum. Nós estamos querendo o melhor para a população, por isso que nós precisamos de vocês conosco aqui para nos ajudarem. Luciana, muito obrigado. Obrigado a todos aqui. Eu agradeço a participação do senhor Coronel Telhada, Ricardo Nunes, a participação das pessoas em casa. Agora, no semestre que vem, a gente tem as leis de zoneamento, de ocupação do solo. Código de obras. E a gente também o Código de Obras, né? Então, infelizmente, a gente está terminando aqui. A gente acompanha daqui a pouquinho, às 3 da tarde, a sessão plenária, às 6h30, a segunda edição do Jornal da Câmara, com muito mais informação da cidade, do Legislativo e de prestação de serviço também. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui. Boa tarde.